Bom dia, eu sou Lola Belucci, autora de romances best-seller da Amazon, embaixadora do KDP, hoje hostess do Podcast Brasil, e tenho duas convidadas incríveis para a gente bater mais um papo sobre os segredos do best-seller. Hoje estão comigo a Aline Pádua, autora há quase 10 anos publicando no KDP, com mais de 90 títulos, gente, 90! Muita coisa. E a Lívia Plá, que publica desde 2020, atualmente com 23 livros publicados também na plataforma KDP. E elas vão se apresentar para a gente, falar um pouquinho de quem elas são enquanto autoras. Aline? Olá, tudo bem? Primeiro é um prazer pelo convite, muito obrigada, Lula. Prazer estar dividindo esse momento com você e com a Olivia. Assim, não tenho nem palavras, são pessoas que eu acompanho, admiro muito a carreira. Meu nome é Aline, eu sou mineira, tenho 28 anos, moro atualmente no interior de Minas, mas eu passei anos da minha vida no Mato Grosso do Sul estudando, sou bióloga formada. E desde 2018 eu me dedico apenas à carreira de escritora e estamos aí para 90 títulos e muito mais, se tudo der certo. E muito apaixonada ainda por essa aventura, por essa maravilha que foi encontrar a escrita como uma forma de trabalho. Temos duas mineiras hoje. Você é de onde? Eu sou de Ouro Fino, sul de Minas. Mas hoje eu moro em Monte Sião, que também é no interior de Minas do Sul, bem pequenininho. Tudo aqui interior. Tudo a ver assim. Literalmente. Olivia, se apresenta pra gente, por favor. Eu sou a Olivia Virtuais, eu sou escritora de comédias românticas, estou escrevendo e publicando na Amazon desde 2020. Eu escrevo os livros que eu gostaria de ler, então todas as minhas histórias são muito clichês, muito deliciosas, e para deixar todo mundo de coração quentinho. Eu sou formada em jornalismo, atualmente eu faço mestrado em comunicação, então eu estou dividindo a escrita e a pesquisa, e está sendo uma ótima experiência. E estou aí na Amazon há muito tempo, para mim, e sempre muito apaixonada pela escrita, sempre muito apaixonada pela contação de histórias. A gente tem duas mineiras e a gente tem duas autoras de sucesso, né? Que é a grande ideia dessa série, né, que é conversar com autoras que chegaram lá, vamos dizer assim, e conhecer um pouco das trajetórias delas, dos seus segredos, né, mesmo que eles não sejam segredos para elas, mas que podem ser para a gente. E verdade seja dita, é que eu queria descobrir segredos, gente. É por isso que essa série existe. Falou, anotando segredos, entendeu? Vocês estão olhando pra ver. Agora eu entendi. A jornalista é a Olivia, mas sou eu que estou fazendo a investigação. Vocês estão inocentes. Bem, e para começar o nosso episódio de hoje, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com ele, que é: quando foi que vocês pensaram, agora eu sou uma best-seller? Foi uma coisa que veio de vocês, assim, um sentimento, não, eu me senti best-seller, ou foi uma coisa, uma validação mais externa? Ah, não, eu recebi esse título, o selinho da Amazon apareceu, alguém falou para mim, as leitoras disseram. Como foi que vocês se consolidaram, não para as outras pessoas, mas para vocês mesmos? Porque, assim, no nosso mercado independente, a gente tem certa dificuldade de formalizar isso, porque a gente não tem nada oficial, né? A gente tem os selos da Amazon, mas eles são muito flutuantes. Quando a gente fala de mercado de publicação tradicional, né? São os livros das editoras, eles têm lá umas quantidades. Você tem que vender X livros de tal maneira para ser considerado best-seller. Tem que vender X livros no formato e-book, no formato físico. Mas quando a gente só publica de maneira independente e via ferramenta KDP, essas linhas se borram um pouco. E aí eu sinto que acaba sendo muito individual. É uma experiência que ao mesmo tempo é coletiva, mas também é muito individual, porque ela acontece em momentos diferentes e com gatilhos diferentes. Então eu queria começar o nosso episódio sabendo qual foi o gatilho de vocês. Vamos começar pelo agora para a gente inverter a ordem. Então,
a primeira vez que eu olhei para minha carreira e falei best-seller, eu acho que eu dei uma roubada, assim. Eu trapacei um pouco, porque eu coloquei... Eu lembro exatamente, assim, do livro. Eu coloquei Querida Doutora Hall grátis. E aí ele foi o mais vendido gratuito. E eu falei, top 1. Sim, best-seller. Best-seller por R$0? Sim, mas best-seller. Foi uma vez. Porque eu tinha batido na trave muitas vezes. Eu tive, assim, bons livros antes do meu primeiro top 1, né? E eu ainda, cara, eu olhava e pensava, eu acho que eu tenho sucesso, sabe? Eu acho que eu me enquadro nesse hall. Eu não tive sorte de ainda entrar como o mais vendido, mas eu estive lá várias vezes ali, entre os 10 mais, ali, entre os 2 mais. Então eu olhei para aquele mais vendido gratuito e falei, quer saber? É aqui que eu sou best-seller. E aí eu coloquei na bio do Instagram, autora best-seller na Amazon. Aí, com o tempo, eu fui conversando com outras autoras, e aí todas elas já tinham ranqueado top 1, e eu não. Eu falei, acho melhor tirar. Mas eu continuei me considerando autora best-seller. Hoje eu coloco autora best-seller na Amazon. Continuei me julgando como tal. E aí o meu primeiro top 1, que foi Uma Nova Conquista Imperfeita, série que eu escrevi junto com a Lola, a Karen e a Ellen. Foi meu primeiro top 1, assim, da carreira, e aí eu chorei demais, porque finalmente eu era mais vendida, ganhando dinheiro com o livro. E aí eu acho que aquilo consagrou, assim. E aí esse ano, eu tive o ano em que todos os meus livros foram top 1, pelo menos em algum momento, assim, do lançamento. Lancei 3 livros, foram 3 top 1s, e eu acho que agora eu me consagro best-seller mesmo, agora foi, não tem mais que roubar, não tem que muito. E aí, acho que esse ano, assim, estabilizou a minha mentalidade de best-seller. Perfeito. E você, Aline? Nossa, o meu caso foi meio complexo. Porque, assim, eu até hoje não coloquei na bio. Se olhar minha bio, não tá lá, autora best-seller. Eu até hoje não coloquei. Porque para mim ainda tá em construção na minha cabeça essa ideia de... Tipo, porque quando eu comecei lá, né, que era um pouco de mato ainda, 2016, tinham pessoas que já eram best-sellers, já falavam disso, né, autoras enormes até hoje no mercado. Mas, assim, ok. Aí eu acho que para mim foi uma virada assim, nossa... Eu sou best-seller, mas internamente, do que até hoje eu não falo, tipo, eu sou autora, eu não consigo ainda desenvolver essa ideia na minha cabeça, não entra, eu fico ainda em pânico, assim, como assim best-seller? Eu best-seller? Que história é essa? Mas eu lembro que quando começou o Instagram, eu não comecei a dar conta do Instagram, das DMs, dos comentários, e de todo, eu comecei a falar, uai, esse negócio tá esquisito. Aí as outras redes também não tava dando conta. Aí eu lembro que eu bati também na trave algumas vezes, um top 2, um top 3. Eu ficava assim, o negócio tá ficando bom aqui. Mas foi final de 2022, eu tive um top 1 seguido de outro. E aí eu falei, caramba, não, eu fiquei assim, não, agora eu acho que o negócio é isso aqui. E aí, assim, né, esse ano mesmo eu tive outro top 1 no começo do ano que eu falei, não, vamos bater todo ano. Aí minha meta todo ano é pegar um top 1. A meta todo ano é essa. Aí desde que eu criei essa meta e eu consegui realizar ela todo ano, esse foi no começo do ano, eu falei, graças a Deus, já bati a meta esse ano, vambora. E aí eu falei, não, então eu sou best-seller, mas eu ainda tenho essa trava do tipo, será que eu posso colocar na bio? Será que essa dúvida sobre o mercado, tipo, será que isso é considerado? Será que tá certo mesmo o que eu tô fazendo? Mas eu meio que entrei nessa coisa assim de constância dos leitores sempre estarem ali. Não vai ser sempre um top 1, mas vai ser sempre um top 10, vai ser sempre um top mais alto, sempre tá ali nos mais vendidos. Então foi meio essa curva que eu criei na minha cabeça para considerar assim que não, sou best-seller. Ainda não coloquei, mas ainda vou colocar na bio. Coloque. Falta virar a chavinha ainda nessa parte. O que eu falei, né? Eu acho que são experiências muito individuais. A Olivia roubou porque ela queria muito. E a Aline agora já com vários best-sellers, mas ainda não se sente autorizada. Tô digerindo ainda. Não, mas isso é muito legal. E quando a gente pensa em best-seller, né, é mais do que um selo. É realmente a gente... E ninguém, além do autor, que tem acesso lá ao seu painel e vê o quanto aquele livro está, de fato, vendendo,
pode dizer melhor do que o autor, se aquele livro ele é um best-seller ou não. Até porque, né, convenhamos, o conceito de best-seller é relativo, né? É o mais vendido com relação ao quê? É o mais vendido da Amazon Brasil? É o mais vendido naquela categoria? É o mais vendido entre os meus próprios livros? Então, essa ideia ela sempre vai flutuar em torno de muitos outros conceitos, em torno de muitas outras perguntas. Mas eu adorei saber um pouco como vocês se internalizaram isso. Eu sou uma best-seller. E agora, eu queria saber um pouco sobre como foi o começo da trajetória de vocês. Porque a gente falou sobre o momento em que eu sou de fato uma best-seller, no momento que isso aconteceu, mas como começou? De onde vieram essas duas mulheres incríveis que alcançaram esse status que tantas outras mulheres incríveis estão buscando alcançar? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores e a Aline já adiantou para mim que ela começou de brincadeira. Ela começou tipo, vamos publicar um livro? Vamos publicar um livro. Conta um pouco mais disso pra gente. Então, foi lá em 2000, eu publiquei em 2016, mas foi lá em 2014, mais ou menos, que eu comecei no Wattpad, famoso Wattpad, porque eu estava na faculdade, eu estava 1.000 quilômetros de casa, assim, praticamente sozinha. Eu e meu namorado fomos para uma federal, num lugar que a gente não conhecia, só os dois. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para tirar esse sistema do tipo, acordo, vou para a faculdade, fico o dia todo, volto para casa e fico triste. Basicamente, era essa a história. Aí eu falei assim, vou me desafiar a escrever um livro. Me desafiei, aí eu conheci o Wattpad, né? Eu lia muito. E aí eu comecei a publicar um livro lá, que na época, que foi, hoje em dia está atraída pelo CEO na Amazon, mas na época era outro nome, outro esquema ali, foi só um desafio. E eu adorei. E aí, nesse meio tempo, eu conheci uma amiga, até hoje, que é a Manuele Cruz, que também é uma autora, e ela pegou e falou assim, eu conheci a Amazon e tal, começou, e eu já lia na Amazon na época. E ela falou, é simples e tal. Aí ela foi me guiando assim, falei, vou lançar também lá. Aí foi para 2016, disse, vamos lançar, né? Aí lancei o livro, basicamente foi isso. Eu escrevi, eu revisei, pelo menos a capa eu comprei na época que tinha, pelo menos a capa eu comprei. Mas eu lancei assim, sem pretensão nenhuma. E tem um dinheirinho ali. Eu era estudante, né, gente? Estudante não tem dinheiro. Basicamente, não tem dinheiro, tá? É isso aí. Quem for estudar, boa sorte. É um negócio complicado. A gente vai quebrado para a faculdade. Aí eu falei assim: sobrou um dinheirinho ali, comprei umas roupinhas e tal. E aí foi indo. Foi nossa, eu tenho outros livros que estavam no Notepad também. Fui transicionando para a Amazon. Aí em 2017 eu falei: caramba, esse negócio aqui. Assim, na verdade, foi nesse meio tempo que eu falei: caramba, esse negócio aqui está dando alguma coisa, né? Falei, então o negócio tá bom. Aí começou a melhorar, assim, né? De dar mais empolgação. Pronto, deu empolgação, escrevia mais, e mais, e mais, e mais, e ia publicando até que o negócio não parou mais. E aí, em 2018, eu falei, não, eu vou terminar a faculdade e não vou seguir para o mestrado, vou viver da escrita e fui que fui. Tô até hoje nessa. Vambora. Chegamos a 2025. Chegamos. Quase 10 anos de carreira. Vai ter bolo? Tem que ter bolo. Vamos completar 10 anos. Vamos fazer uma festa aqui em casa ano que vem. Estaremos festando. Certo? Com certeza. E você, Olivia? Eu tô um pouco chocada que a nossa história é muito parecida. A nossa história é muito parecida. Eu também comecei no Wattpad, eu também comecei na faculdade, eu também não tinha dinheiro. Eu escrevo assim, desde quando eu aprendi a escrever. Quando eu era criança, a habilidade adulta mais legal que eu achava era ler e escrever. Eu achava o máximo. E aí, antes de eu aprender a escrever, eu já desenhava história, só que eu nunca soube desenhar, né, muito bem. E aí, quando eu aprendi a escrever, que era mais fácil do que desenhar, eu falei, é isso aqui. E aí eu escrevi em vários cadernos, assim, histórias 1000 e tal. E aí eu comecei escrevendo fanfic de Crepúsculo, passei assim a adolescência toda enterrada na frente de um computador, lendo fanfic de Crepúsculo. E aí, quando eu peguei uma certa idade, assim, no final do ensino médio, começou a ficar meio feio, eu ser muito obcecada por Crepúsculo ainda. E eu falei, vou continuar amando em segredo Crepúsculo, mas agora eu vou começar a escrever histórias originais. E aí eu fui pro Wattpad também. E aí lá eu comecei a escrever uma história que chama Adorável Babá, que ela entrou na Amazon e depois eu retirei, porque ela precisa de muita coisa para melhorar, assim, eu nunca tive tempo para sentar e reescrever.
E aí eu lembro que eu postei e eu tava muito sem dinheiro, e aqui o restaurante universitário na época era R$1,90. E eu não tinha R$1,90. Eu não tinha R$1,90. E aí eu lembro de abrir o Wattpad, e aí eu postava, tipo, semanalmente, assim, e aí eu vi na caixinha, assim, de mensagens, você vai postar esse livro na Amazon? E aí eu nem sabia o que era a Amazon, procurei e vi que pagava, e eu falei, vou. Claro, se pagar, eu vou. Virou um clássico. E aí eu juntei o livro todo, não revisei, não diagramei direito, a capa era eu mesma que tinha feito, assim, ficou uma salada, virou uma salada aquele negócio. E aí eu coloquei na Amazon e deixei. E aí eu pensei, se 2 pessoas comprarem, eu vou ter R$10, porque eu coloquei a R$5,99. E R$10 eu pago o RU a semana. Eu vou ficar muito com R$10. Aí eu subi, deixei aquilo pra lá, e aí depois e aí avisei no Wattpad, galera, coloquei o livro na Amazon e tem um capítulo extra, pra dar alguma coisa pras leitoras, né? E aí no dia seguinte, quando eu fui entrar, era o 17º livro mais vendido da loja. E aí eu fiquei, e aí eu vi os relatórios, e aí tinha dinheiro de verdade lá. E eu fiquei, gente, será que eu comprei? Será que eu comprei? Será que esse dinheiro eu tô devendo pra Amazon? Eles vão me pagar isso tudo? E aí na época devia ser, tipo assim, uns R$2.000, eu fiquei, eu vou receber isso tudo? Eu tô rica, meu Deus, tô milionária, vou largar tudo. E aí eu continuei, assim, ao longo da graduação, continuei escrevendo, fui me profissionalizando, né, fui fazendo os livros ficarem cada vez mais profissionais. Ao final da graduação, eu tinha certeza que eu ia fazer mestrado, doutorado, ia virar professora, mas aí eu tava vivendo meu sonho, que era viver de escrita. Eu resolvi passar aí 2 anos, esse ano e o ano passado, me dedicando só à escrita, completamente apaixonada. Esse ano eu pude voltar a estudar, mas sem aquela pressão de precisar de R$10 para comer no RU e não ter condições. Exato. E aí eu volto para pós-graduação como autora best-seller, uma coisa muito legal. Mas a minha história é essa. Eu precisava de R$10. Olha, eu vou... Desculpa, pode continuar. Não, é isso mesmo. Entrei, fui diva, publiquei, achando que as 2 pessoas iam comprar. Fiquei. Olha, quanto mais eu converso com autores, mais eu chego à conclusão de que o gatilho fundamental do sucesso de um autor é o desespero. Sim. É, sabe, uma dosezinha de necessidade absoluta. Sim. Porque, assim, de todas as autoras e até autores que eu conheço, se senta para conversar, cara, como é que você começou? E a pessoa fala, eu estava desesperado, eu não tinha R$2 para pagar o RU, eu não tinha R$100 para pagar uma conta, eu precisava trocar de profissão, eu estava em depressão. Tem um gatilho ali, sabe, do desespero. E aí eu acho muito legal que a Aline falou uma coisa, que ela começou a escrever porque ela estava se sentindo ali sozinha, ela precisava sair, quebrar aquele ciclo. E a escrita tem muito isso, né? A escrita é um processo terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico, e a gente tem várias pessoas que se dizem, a escrita me salvou. Mas o que acontece quando a gente profissionaliza isso, né? A gente sai desse terreno emocional, psicológico e entra num terreno financeiro, que é a chave do papo que a gente vai ter. Quando a escrita se torna uma salvação, mais do que emocional, é mais do que uma coisa que faz bem para sua alma, mas ela faz bem para o seu bolso, o que acaba fazendo com que ela faça bem para sua alma 2 vezes, porque você fica feliz e satisfeito por estar fazendo algo que você ama e fica muitíssimo feliz e muitíssimo satisfeito por pagar seus boletos. Gente, pagar boleto em dia, como alguém que já teve que sortear qual boleto ia pagar, eu posso dizer com propriedade que você pagar o boleto antes é uma satisfação. Nossa, maravilhoso, é maravilhoso. É a melhor coisa. Olha, são 2 coisas assim que são bobas para muita gente, mas para mim são grandes coisas e que eu só consegui depois que me tornei escritora de fato. Parar de sortear boleto, que é maravilhoso, e chegar no dia 30 com dinheiro na conta. Cara, isso... Nossa, sim. Muito exatamente. O salário cai e ainda tem dinheiro. Gente! Nossa, que bom. satisfação, que satisfação. É uma vitória, assim, bom. que eu não tenho palavras para descrever. Então, é muito, muito legal
ver essas semelhanças e, ao mesmo tempo, diferenças da carreira de vocês. E agora, a gente chega no motivo para tudo isso, tá? A gente ficou aqui conversando 20 minutos, porque eu tava enrolando vocês, porque eu quero agora que vocês me contem. Eu tava preparando aqui todo um terreno, entendeu? Fingindo que eu queria saber de outras coisas. Para chegar lá. Eu quero saber agora um pouco do processo de vocês. São best-sellers estabelecidos, os livros de vocês performam muito bem, recebam eles o selo de mais vendido da Amazon inteira ou não. Como é o processo de vocês hoje para alcançar isso? Porque já está estabelecido, todo mundo já sabe. Se você não sabe ainda, eu estou te contando agora, tá? Ouvinte ou espectador, não cai do céu. Não importa o quanto você acha que sim, é um absoluto não. Leitura não cai do céu. Olivia disse, meu Deus, tem todo esse dinheiro aqui, a Amazon vai me pagar, mas não foi do nada. Foi o resultado de um trabalho que ela fez ao longo de muito tempo lá no Wattpad e que rendeu frutos assim que ela publicou na Amazon. Agora, mesmo a Olivia e mesmo a Aline, que estão estabelecidas com carreiras de anos, se resolverem amanhã publicar um livro e não fazer nada por eles, eles não vão ter o mesmo resultado dos livros que elas já publicaram e que são um sucesso absoluto. E sabendo disso, porque a gente parte desse princípio, que todo mundo já sabe disso, eu queria que vocês contassem pra gente como é o processo de vocês da ideia até o momento em que vocês publicam esse livro e ele é um sucesso. Começa pra gente, Olivia, por favor. Então, é exatamente isso que eu tenho em mente, Lola, não cai do céu, é um processo muito longo. Vou dessa história do Wattpad, mas na época eu tinha 500 mil de leituras no Wattpad. Nossa. Então eu já tinha uma plataforma. Eu já tinha as minhas leitoras, mesmo que na época, talvez hoje não sejam mais as mesmas leitoras, eu já tinha uma plataforma. E é muito importante criar essa plataforma. De vez em quando chegam autoras iniciantes ou que vão vir a ser autoras me pedindo dicas, e eu sempre falo, fale do seu livro, já começa a falar antes. Não escrevi uma palavra, já começa, vai procurar o seu leitor ele tá te esperando, mas ele não vai cair do céu, você precisa chegar nele e fazer com que ele leia o seu livro. Para mim, hoje, o processo ele começa mais de um ano antes, eu defino quais livros vão vir aí, no final do ano anterior, ou então no meio do ano anterior, a depender de qual vai ser o meu cronograma. Para o ano que vem eu já sei mais ou menos o que eu quero publicar, ainda tenho algumas decisões a tomar, mas eu começo muito antes, eu tenho a ideia, deixo ela maturando ali, escrevo, tal, e vou juntando informações, vou deixando assim a vibe do livro me pegar, e aí eu seleciono tudo que tem o potencial de ser mais comercial. E não tenham medo de de tomar decisões com isso em mente. De que eu sei que isso aqui vai vender. Não tenham medo disso. Claro que com o tempo você começa a ficar mais esperta. Você sabe o que vende, você sabe como vender o seu livro. Você pode pensar que você tem uma ideia genial que ninguém nunca fez antes, mas você tem que colocar ela numa roupagem que as pessoas conhecem, numa roupagem que as pessoas vão querer consumir. E eu acho que esse meu processo antes, ele tem um pouco disso também, de entender quem que é o público ideal dessa história, entender quem que vai querer ler, entender qual que é a capa que vai chamar mais atenção. Meu último lançamento, ele foi um risco, assim, para mim, porque eu escrevi uma comédia romântica com um mafioso. E aí eu não sabia muito bem, e aí eu fiquei um tempo, eu programei ele com mais de um ano de antecedência, eu fiquei um tempo pensando, assim, será que vai vir? Será que o que eu tenho que fazer? E aí eu fiz as escolhas mais comerciais para ele, eu fiz, assim, tudo o que eu podia para chegar no meu leitor, que é o leitor de comédias românticas. Não adianta eu ir procurar as leitoras da máfia, eu tinha que olhar para o meu público, fazer uma boa pesquisa, e eu acho que o principal para mim hoje é entender o que vai vender. Eu posso escrever a história que eu quero escrever, eu sempre escrevo a história que eu quero escrever, com o teor de humor que eu quero fazer, com todas as palhaçadas que eu gosto que tenham no livro, mas eu coloco eles numa roupa que eu sei que vai vender. E eu acho que se eu pudesse dar uma dica para as minhas leitoras, para quem está me ouvindo, quer ser escritor, é isso. Faz com que as pessoas queiram ler o seu livro. E para isso a gente tem que pesquisar, a gente tem que ver o que está saindo no mercado, o que deu certo, o que não deu tão certo, para você, para outras autoras. Não tenha medo de pesquisar. Perfeito.
Esse é o nosso segundo episódio, e é a segunda vez que essa metodologia, vou chamar assim, aparece, que é a coisa do vender o livro começa antes de você publicar. Ele começa na ideia, na concepção. Quando você conceber um livro, é muito mais do que escrever um livro. Né? É você pensar no público, é você pensar na embalagem que você vai dar para esse livro, e é você entender que você precisa embalar o livro, logo que o seu livro é um produto. E você, Aline, fala um pouco para a gente do seu processo. Então, o meu processo é um pouco parecido com a da Olivia, mas a diferença é que eu tenho programado a ideia para o ano que vai vir. Mas assim, esse ano não estava programado lançar uma série de 9 livros. Pouca não coisa. estava programado. Pouca coisa. Escolhas bobinhas que se faz no dia a dia. Eu tava falando, não, gente, depois disso aqui, vamos. Vou saber porque é muito arriscado você falar, não, vou lançar uma série de 9 livros e os 9 livros performarem bem, e 9 livros as pessoas estarem ali dispostas. Mas eu penso muito disso. Quando eu começo, eu já penso, tá, eu sempre gosto de mexer muito com o que está na minha vida no momento. Então, eu estava muito ligada em mitologia chinesa, uma época, né, no ano passado para cá e tal. E eu vou maturando essa ideia, nossa, eu queria que tivesse algum livro nessa vibe, alguma coisa assim. Mas como que eu vou fazer vender para as pessoas a ideia de um mafioso chinês? Eu parei e falei, cara. E aí você começa já a pensar, isso é comercial? Será que as pessoas vão ler? Como eu vou fazer isso? Eu começo a pensar. E eu faço muito isso de primeiro eu coloco a ideia nas redes sociais, assim, dou uma ideia, um TikTok, um post no Instagram, jogo ali uma isca e eu vejo a reação das pessoas, algumas situações, porque é igual o Olivia falou também antes de escrever o livro, às vezes você precisa trazer essa ideia do livro, colocar as pessoas já imersas naquela ideia que você quer levar, para saber se aquilo ali realmente vai ser, não, isso daqui pode virar uma grande coisa, porque é o que você quer escrever. Então, como eu vou fazer o que eu quero escrever ao mesmo tempo que eu vou conseguir vender isso? Né? Porque a gente precisa do melhor dos dois mundos, literalmente. Já dizia Hannah Montana. Então, a gente fica nessa coisa, né? De, tipo assim, a gente quer esses dois lados. E aí eu começo muito assim, muito com vídeos, principalmente no TikTok. E agora no Instagram também, que o Reels tá, tipo, não sei o que aconteceu, mas ele deu uma melhorada. Mesmo com as atualizações horríveis, ele deu uma melhorada muito boa. Então, eu acho que arriscar nisso em vídeos, principalmente porque você pode desarquivar lá tirar da sua, como que fala? Do seu feed, não fica ali, que a gente gosta de deixar tudo bonitinho, não fica ali. Mas o pessoal eu sinto que tem um pouco de medo, um pouco de receio de publicar vídeos, de aparecer, e não precisa nem aparecer você, mas a ideia, uma foto do Pinterest, uma foto ali, coisas assim que são simples, entre aspas, mas eu sei que não são tão, quando a gente não está acostumado no processo. Então, eu começo muito nesse processo, vou tentar vender a ideia, enquanto eu estou imersa nela e quero muito escrever e começo a escrever. Enquanto isso, eu vou aquecendo o público. E eu quero lançar esse livro, então eu vou fazer de um jeito que dê certo. O que eu posso fazer que já gostaram que eu já escrevi? Ou o que está performando bem na Amazon? Dá uma ideia. Tem coisas, obviamente, que não vão bater com o meu gosto, que não vão entrar nos meus livros, que eu vou ver as autores e falar, isso aqui não combina. Mas eu penso muito... como que eu vou fazer que isso caiba tanto no meu público quanto no público que eu quero alcançar? Que são públicos muito diferentes. Se você vai numa rede social de um jeito, você vai em outra. Tem a rede social que praticamente explode uma bomba todo dia, e a gente tem que tomar cuidado. Tem o TikTok, que são totalmente diferentes, a gente leva mais xingamento do que amor lá, às vezes. O Instagram, às vezes, também, você tem que direcionar para suas próprias leitoras que estão ali. Então, o processo é aquela coisa, leitura não cai do céu, gente. É uma coisa absurda de ficar quebrando cabeça na rede social e tentando entender. Então, a dica que eu sempre dou para todo mundo, pense nas redes sociais como um dos seus trabalhos principais. Escrever claro que você tem que fazer, não tem como fugir, né, galera? Essa parte não tem como. Mas você tem que pensar na rede social como seu trabalho também, é uma constituição daquilo ali. Não dá para você ignorar, não dá para você não fazer. Então, eu já estava pensando assim, eu quero muito escrever isso. Então, tal dia, eu quero que esse post vá ao ar para que eu consiga já levar esse quote que eu escrevi de uma cena, e você vai interligando isso até o lançamento, até o pós-lançamento. E só um adendo que o da Olivia, eu acompanhei quando ela postou sobre o mafioso, e
eu não aguentei quando eu vi que a mocinha era uma Uber, que o cara simplesmente entrou no carro. Eu falei, cara, genial. Eu falei assim, muito genial. Eu falei assim, gênia. Não, eu amei muito. E eu fiz exatamente isso que você deu de dica. Eu tava com 4 histórias na cabeça, e aí eu tenho um clube de assinaturas no Instagram. E aí eu falei, vou contar para elas as 4 histórias e vou ver quais elas embarcam mais. E aí a primeira história era Amor por Acidente, que veio a ser Amor por Acidente, que era de uma engenheira civil e um arquiteto, elas amaram. Mas quando eu falei, ele é um mafioso, ela é uma motorista de Uber, o mundo foi abaixo. Eu quero esse, eu quero. E aí eu percebi, é comercial, eu só preciso dar um jeito de fazer com que chegue em mais pessoas além das minhas leitoras, porque as minhas leitoras compraram a ideia imediatamente. Mas eu tenho que chegar em quem não me conhece. E aí veio o trabalho de montar a capa, montar sinopse, montar os vídeos, que é muito importante o que você falou das redes sociais. A presença em redes sociais hoje é fundamental, é fundamental. Não dá para ser autor no seu porão, com a sua máquina de escrever. Se você quer fazer sucesso, você quer ser best-seller, você precisa, não necessariamente se mostrar, porque por muito tempo eu não me mostrei, mas mostrar o seu trabalho é muito importante. Nossa, dois aqui, vocês me trouxeram 2 segredos agora que eu até anotei. Eu tenho uma caneta, que por acaso é uma chave. Eu também tenho a minha chave presente de Lula Belucci. Ai, que linda! eu não tenho chave, gente. Desculpa, vou mandar uma para você, Aline. Não é um problema. Você vai ter uma chave. Esta aqui é a chave do sucesso. E eu quero explorar um pouco mais esse tópico. Primeiro deles, redes sociais. A Aline falou uma coisa que é outra coisa que todo mundo sabe. Se você não sabe, estamos contando agora. Pegue a sua caneta, ainda que ela não seja em formato de chave, e anote. Rede social é parte do seu trabalho. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Ainda é parte do seu trabalho. Ah, mas eu não tenho paciência. Ainda é parte do seu trabalho. Ah, mas escrever demanda muito tempo. Ainda é parte do seu trabalho. E se você fizer o seu trabalho direitinho, vai chegar um momento em que ela não vai depender única e exclusivamente de você. Você vai conseguir montar uma equipe para te ajudar a administrar tudo que a rede social envolve. Mas você está começando, gata ou gato? Não tem jeito, é o dono do defunto que pega na cabeça. Você precisa fazer a sua rede social acontecer. Não só para construir uma comunidade que no médio e longo prazo vai te dizer exatamente o que ela quer ler, que foi o que aconteceu com a Olivia, como para que você consiga descobrir perguntando. A Aline falou uma coisa que eu achei fenomenal, que é o teste. Eu testo, eu uso as minhas redes sociais não só para divulgar o meu livro e anunciar aquilo que eu estou escrevendo, não. Eu uso para descobrir como eu transformo o que eu quero publicar naquilo que as pessoas querem ler. Gente, isso é fenomenal. Porque não é só uma questão de tipo, não, eu vou sentar o dedo e postar vídeo e postar post e eu tô escrevendo essa história. Olha como ela é legal. Olha aqui, 5 motivos para você ler minha história. Olha o quote maravilhoso que meu mocinho falou para minha mocinha. Olha aqui todas as tropes que tem no meu livro. Não é só você apresentar a sua história, é você conseguir usar a rede social como uma ferramenta para construir a história que as pessoas querem ler. Gente, olha que sensacional! Pensa aqui, vamos trazer para um outro contexto. Pensa num chefe de cozinha que pode usar o próprio restaurante para descobrir como ganhar uma estrela Michelin. Sonho! É absolutamente sonho de qualquer profissional. E, como escritores, a gente tem essa ferramenta. A outra coisa que a Olivia falou, e que é o segundo segredo que eu já anotei aqui, é a ideia de você pegar as suas vontades, apresentar para o seu público, descobrir o que ele gosta, mas entender que o seu público ele é fundamental, tá? Ele é a pedra angular da sua carreira, mas ele não é toda a sua carreira. Você
Se ele já tá ali, ele vai comprar, e você quer que ele compre, você quer que ele cresça. Mas você precisa descobrir também como fazer com quem está fora desse círculo e fora dessa bolha se interesse por aquilo que você vai escrever, mesmo que essa pessoa não esteja interessada em entrar na bolha. Porque é isso. Você não precisa que todo mundo que lê o seu livro te acompanhe em todos os seus lançamentos e esteja sempre muito interessado naquilo que você vai escrever. Sabe por quê? Porque senão você teria que escrever sempre a mesma coisa. Sim. E assim, as pessoas elas são feitas de hábitos e de padrões. Então, quem lê uma coisa, geralmente, lê quase sempre a mesma coisa. Ela pode gostar de uma variaçãozinha aqui, uma variaçãozinha ali, mas como comportamento natural, ela está sempre buscando coisas semelhantes. Então, ou você vai ter que escrever sempre a mesma coisa para dar conta de agradar esse público constantemente, ou você vai ter que ter pessoas com diferentes gostos literários ali dentro do romance e diferentes comportamentos de consumo dentro do romance, para você poder escrever num dia um jogador de hóquei, no outro um mafioso que entra no Uber, no outro um mafioso grego, no outro um mafioso japonês. Para você poder variar e agradar você mesma, você vai precisar alcançar a cada livro um público diferente. E como que você fez isso? Testando nas suas redes sociais. Gente, vocês anotaram isso? Anota, pelo amor de Deus. E não anota só, executa. Porque isso aqui é ouro, ouro. Eu anotei. E tem um livro que chama Mostre Sua Arte, que ele vai daquele Roube como Artista e tal, e tem um que mostra sua arte. E às vezes eu sinto que as pessoas têm medo de falar mas e por que se alguém copiar a minha... Isso não vai acontecer. Não tenha medo de mostrar, porque é o seu jeito de escrever, a sua ideia. Duas pessoas podem executar o mesmo plot e vai ser diferente. Exatamente. Então, assim, não tenha medo de mostrar antes, não tenha medo de ouvir a recepção do público. Inclusive, no Wattpad, na época que eu escrevia toda semana, eu não tinha planejamento nenhum. Toda semana Portanto, que o livro, no meio do livro, a mocinha vai para a Itália, volta na semana seguinte. Era uma loucura. Por isso, eu ficava ouvindo o que as leitoras queriam. E aí, eu sacava, tipo, essa ideia que eu tô tendo aqui, ela não vai dar certo. As minhas leitoras não vão comprar isso. Então, eu vou mudar, vou fazer isso. É muito importante saber ouvir o seu leitor, saber entender o que ele quer, o que ele não quer e negociar com o que você quer também. Exatamente. Também acho isso. Exato. E uma coisa interessante. Mas alguém pode roubar. Pode roubar. Mas é exatamente o que a Olivia falou. Ninguém escreve a mesma história. Não. Se você der a mesma sinopse para mim, para a Aline e para a Olivia, vão nascer 3 histórias completamente diferentes, com os mesmos tropos e os mesmos elementos, mas 3 histórias completamente diferentes. Porque, gente, livro é produto, mas enquanto você produz, ele também é um pedaço seu. E todo mundo é diferente. Sim. O pedaço que eu dou é diferente do que a Aline dá, que é diferente do que a Olivia dá, que é diferente de que qualquer outra autora vai dar. Então, assim, mostre a sua arte. Eu amei isso, fazer um quadro. E aí, outra coisa que me deixou muito animada em trazer vocês duas juntas como convidadas para esse episódio é a presença digital de vocês em uma plataforma específica chamada TikTok, que eu particularmente olha a hipocrisia. Olha só. Falando, use as redes sociais. Ela odiando o TikTok. Mas vocês fazem um trabalho fenomenal e trabalhos diferentes. Olha que coisa incrível. E igualmente eficientes. Então, eu queria falar um pouco sobre como é para vocês usar o TikTok como ferramenta. A Aline já falou um pouco sobre essa ideia de teste, a Olivia já falou um pouco sobre a ideia da divulgação. Mas como pensar o TikTok? Porque a Aline falou no começo sobre o Reels, né, que tinha mudado nessas atualizações horríveis, e eu tenho essa mesmíssima sensação, ou uma até pior, sobre o TikTok. Eu tenho a sensação de que aquela porcaria vive mudando, eu nunca entendo. Antes de eu tentar começar a entender como estava funcionando antes, ele já mudou, e eu já estou completamente cega. Aquela coisa do, no começo eu não sabia nada, e no final parecia que eu estava no começo. É uma realidade com o TikTok. E aí, como vocês conseguem fazer o TikTok acontecer dentro da estratégia de lançamento de vocês, seja como teste do que a galera gosta ou como divulgação? Por favor, nos revelem. Eu já estou aqui, ó, prontíssima, com a caneta na mão, pronta. Eu não sei quem começa. Pode começar.
Ah, tá, não, eu tô quietinha assim. Eu acho o TikTok, ele é meio complicado. Não posso defender muito ele aqui, porque no último lançamento, ele quis simplesmente não funcionar. Ele escolheu não funcionar no meu último lançamento. Eu falei, cara, tá bom, né? Você não quer, você não funciona, então tá bom. A gente vai. Só que eu faço isso muito de. Não desista do TikTok, continue postando. O que eu faço muito também, e eu acho que é uma das pontos principais, assistir TikToks. Você ficar ali nele. Eu sou uma pessoa que gosta de telas, né? Gosto de ficar, mas assim, às vezes cansa você ficar ali. Só que eu vou subindo, vendo vídeos, aí, sei lá, vai aparecendo umas trends, falando, essa trend é legal, e vou salvando. E vou salvando, nossa, essa tá bem popular, e vou salvando. De nichos completamente diferentes, sei lá, de maquiagem, de esporte, de tudo que você imagina, de cozinha, você pode imaginar qualquer coisa. Eu vou salvando. E daí eu pego muito de como eu posso usar essa virada, principalmente transições, para uma coisa que acontece no livro e do nada dá uma virada Y ali e eu vou fazer isso aqui. Não, isso aqui ficaria legal. E eu fico relacionando a cada vídeo que eu vou vendo, não é muito uma diversão, né? Mas é um trabalho. Você fica ali passando, raciocinando, isso aqui ficaria muito bom. E vou salvando, depois eu sento, vou olhando eles todos e vou montando vídeos assim, às vezes com próprios da plataforma, às vezes com imagens, né? Que agora a gente tem essa opção, que é muito boa, de você colocar imagens, ou próprias ilustrações que a gente tem, que também teve uma época que explodiu. Agora tá tentando voltar, mas explodiu também lá no TikTok de você colocar a imagem, colocar a idade deles, os personagens, e colocando. Então eu analiso pessoas que sempre estão ali, tipo, Olivia, por exemplo, é um grande exemplo lá do TikTok, que eu vejo bastante conteúdo. Principalmente o pessoal que faz conteúdo para as bookheads, né? As influências, elas têm ali sempre um gancho, elas não vão usar uma música aleatoriamente, elas não vão usar, gente, nada é aleatório, nada ai, por acaso eu fiz, não. Tem muito, e também tem muito disso de vídeos antigos, os mais visualizados meus são bem antigos, às vezes. Eu vou pegar lá, vou usar aquela música lá de 2020 e vou usar, e às vezes ele viraliza, porque ele resolve que ele vai. Só que assim, é aleatório nessa parte, só que não, porque a gente sabe o que performa bem depois de um tempo ali. Porque tem coisa, gente, eu posso postar 800 vezes a mesma coisa de um livro específico meu, e as 800 vezes não sei como tem gente pedindo nome. Então é aquilo, sempre vai ter público. Sempre vai ter gente. Tem gente que vai comentar, eu já li, eu conheço, vai falar do livro, mas sempre vai aparecer gente nova. Então, eu acho que o TikTok, muita gente tem esse impedimento, eu não aguento mais, eu desisti, eu não quero mais. Não desista dele, não. Ele pode não ser aquele cargo-chefe de algum lançamento, igual não foi no meu último, mas ele sempre é essencial, porque vai sempre chegar, sei lá, tem 5 comentários. Responda os 5 comentários que tiver. Um comentário, responda. Isso eu falo do meu divo, né? O meu noivo, que ele foi pesquisar uma época sobre, ele falou assim, não, se você não responder um comentário, a plataforma já vai entender para você que você não está muito interessado em interagir. E o TikTok é sobre interações, é sobre curtidas, comentários. Então, se você não responde, o pessoal vai ficar tipo, para que eu vou comentar? Para que eu vou entregar o vídeo dessa pessoa? Eu falo isso e também é autocrítica, tá? Mas, que às vezes eu mesmo me enrolo. Mas, assim, eu penso muito nisso, sabe? É um estudo, gente. É um negócio que, assim, eu comecei bem aleatoriamente ali. Assim, essa palavra eu tô repetindo bastante. Mas eu comecei porque eu vi o pessoal lá do BookTok gringo. Tinha muito na época aquelas dancinhas, o pessoal dançando na frente da imagem, do vídeo. Eu comecei vendo o pessoal postando isso. Na época era Money da Lisa, músicas assim que estavam explodindo. Eu falei, cara, isso aqui legal, né? Aí eu fui tentar. E aí foi aí que eu comecei. Eu falei, nossa, esse negócio, isso aqui converte? Isso aqui dá certo? E aí estudar o BookTok gringo ajuda muito. Estudar nichos completamente diferentes ajuda muito. Principalmente o pessoal de transição de maquiagem, eu acho maravilhoso para você ver trends. E eu acho que é muito disso, não desista. E eu postar vídeos, gente. Não posta um vídeo e espera, assim, não. Sei lá, gente, às vezes posto... Tem dias que eu dou uma loucura, eu posto 20 vídeos no dia. 20 vídeos. Aí você fala, nossa, é muita coisa. Eu falo, gente, às vezes não é, porque se um desses 20 der certo, já é uma benção. Se, sei lá, os 20 derem mais ou menos, meu Deus, a gente tá feito, entendeu? Então eu penso muito assim, vale a pena o esforço, ter esse tempo de você se dedicar à rede social e não desistir dela, porque ela realmente é muito fundamental, principalmente hoje em dia, para a Amazon. Perfeito, arrasou. Eu anotei. Falei bastante, perdão. Eu vou pegar todas essas dicas e prometo que eu vou mudar. 2026 é o ano. Você é uma mulher. A resolução de ano novo da Lola.
usar o TikTok como se deve. Por favor. Olivia já me ouviu chorar, já vi Olivia, pelo amor de Deus, me ajuda. E ela pegou na minha mão e nem assim eu tomei vergonha na cara. É triste. Olha. Mas eu admito que eu estou errada. É o primeiro passo para a mudança, para virar um TikTok. Eu concordo totalmente com a Aline. A gente faz coisas muito parecidas. Eu tô ficando surpresa a cada conversa. Sim, eu tô achando que em algum lugar, nós, entendeu? Somos irmãs. Eu tô achando. O fato é que em algum lugar vocês são o quê? Best-sellers. Best-sellers, vai se formando um padrão. O método não mente. Vai se formando um padrão. Eu tenho essa relação, assim, com o TikTok também. Hoje, por exemplo, eu postei e fazia uma semana, mais ou menos, que eu não postava. Eu tinha vindo de muitos virais, porque eu fiz exatamente isso que a Aline falou, de testar. Então, antes do lançamento, eu comecei a testar algumas frases, alguns cortes, assim, e o pessoal enlouqueceu. E aí, para responder todo mundo, eu tomei uns bans, assim, de resposta, não podia responder mais ninguém, porque deu muito certo. E aí, por causa desses bans, eu resolvi dar uma pausa, assim, para ver o que ia acontecer. Voltei a postar hoje, ainda não vi o que rolou. Mas eu teve livros que a entrada deles no ranking foi toda graças a TikTok. E eu seleciono, assim, para falar o Princípio do Amor. O Princípio do Amor, um dia antes do lançamento, ele teve um viral de 60 mil. De 60 não, de 600 mil. Foi quase 1 milhão, quase mais de meio milhão de visualizações. E aí isso me jogou direto para o top 2. Foi a minha melhor entrada da carreira, foi com um viral de um dia antes. No dia eu dei a sorte de ter ele para responder todo mundo, e aí... Então eu falo muito com as pessoas, uma semana antes do lançamento começa a aquecer seu perfil. E é isso. Exatamente. Poste 20 vídeos por dia, 20 vídeos, 20 vezes, não tenha medo, e não precisa ser vídeos elaborados, assim, eu sei que para quem produz conteúdo, para quem é influencer, para quem é TikToker, de fato, é importante que seja elaborado, mas pra gente que quer chegar no nosso leitor, a foto funciona demais, eu falo para todo mundo, gente, não fica gastando seu tempo contando a história, não fica gastando seu tempo editando o vídeo, foto e corte, pronto, faz 20. Vai ter que dar certo. É exatamente essa lógica que eu sigo, Aline. Vai ter que dar certo. Se nenhum deu certo, 20 deram errado. Mas são 20 vezes que alguém viu um comentário, eu vou poder responder, e a persistência é algo que no TikTok tem dado muito certo, assim. Eu também tenho, assim, como dica principal, usem a aba explorar do TikTok. O TikTok tem uma aba só para te mostrar o que está fazendo sucesso. E ali, você navega, vai vendo o que dá certo. Hoje o meu algoritmo já é bem... assim, refinado, e ele só me mostra coisas do BookTok que estão fazendo sucesso. Então, uma trend de uma foto, uma ilustração que eu sei que eu colocar desse jeito vai dar certo. Então, consumam TikTok, é importante consumir aquilo, não transportar lógicas de outras redes para o TikTok. Dá certo lá no Facebook Ads o vídeo da dancinha com o corte. Talvez não dê certo no TikTok, são lógicas diferentes. Veja o que está dando certo no TikTok para o seu nicho. É muito importante a gente ser consumidor, assim, para entender um pouco do que a pessoa que está assistindo o seu vídeo quer. E aí, não tenha medo de postar 20 vezes. Teve uma vez que uma autora colega me mandou uma mensagem: Olivia, eu acabei de ver que eu recebi uma notificação que você postou 50 vídeos, é verdade? Sim, é verdade. Eu passei o dia um depois do outro. Eu postava um, postava outro, saía um pouquinho, mexia ali, voltava 1, 2, 3, 4, 5. Postava sempre de uma vez. Deu certo. Uma hora tem que dar certo. E se não der certo, vários pequenos números dando errado formam um número certo. Então, a persistência é muito importante. E é difícil, é muito difícil ter tempo para fazer isso. Mas hoje o TikTok tem uma ferramenta que você pode programar conteúdo. Então, não tenha medo de programar. Programa um monte, deixa lá, vê o que performa bem, vê o que não dá certo, repete o que dá certo, repete o que não dá certo para testar de outra forma. A constância é muito importante. Perfeito. Essa coisa da frequência... A constância, ela é uma palavra-chave na carreira de maneira geral. Ela Sim. É importante na hora de você escrever. Você não vai criar o hábito de escrever se você não escrever constantemente. Ela é uma palavra-chave na hora de publicar, para você conversar com o algoritmo da Amazon mesmo. Quanto maior a frequência com que você publica, mais o algoritmo lhes favorece. E isso é uma afirmação que vem com base em observação.
Se você olhar os grandes nomes, né, as autoras que estão sempre performando bem, você vai ver que elas têm um padrão de publicação. E não necessariamente, publica todo mês. Não, mas elas estão publicando sempre. Se você olhar as redes sociais de maneira geral, você vai ver que a Aline falou uma coisa muito interessante, que é rede social é interação. Ou seja, rede social é relacionamento. E não dá para você construir um relacionamento com uma pessoa falando com ela uma vez a cada uma semana, a cada 2 semanas. E eu faço isso como autocrítica também. Um espaço terapêutico seguro esse aqui. A gente está na terapia juntas. Autocrítica, porque eu me tornei a pessoa que eu mais queria, que é aquela que leva 2 semanas para responder um WhatsApp. É triste, mas é a realidade. Mas é isso, rede social é relacionamento. Então, independente de qual seja o uso que você queira dar para sua rede social, tipo, gente, agora eu não tenho tempo hábil, eu tenho que me dividir entre o meu emprego CLT, a escrita, cuidado com o filho, cuidar de casa. Não dá para eu realmente passar horas do meu dia investindo em rede social, em construção de comunidade. Eu quero fazer isso devagar. Ainda assim, você precisa entender o que a gente conversou lá no começo dessa conversa, que é parte do seu trabalho. Se você tem 5 horas para trabalhar a sua carreira de escritor, eu lamento informar, você não pode pegar essas 5 horas e escrever. Você vai ter que encontrar uma maneira de dividir o seu tempo, e você vai escrever 2 horas, 3 horas, e usar as outras, as que sobraram, em outras áreas da sua carreira, porque carreira de escritor não é só escrever hoje em dia. E isso é outra coisa que, quanto mais eu converso com escritores, mais certeza eu tenho. E não só escritores, mas profissionais do livro das mais diferentes áreas. Quando a gente ouve gente que trabalha em editora tradicional falar, quando a gente ouve autores que são publicados exclusivamente por editoras ou que dividem suas carreiras entre o independente e o tradicional, isso também é consenso. O escritor que só escreve hoje, dificilmente ele é escolhido, seja pelos leitores ou pelas editoras. Por quê? De novo, a gente volta para o que a gente já falou também. Se você não é visto, você não é consumido. E se você não é consumido, ninguém se interessa por você. Logo, entenda que rede social é parte do seu trabalho, e ainda que você não consiga fazer tudo, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer uma coisa. Divide seu tempo. Organiza. Eu tenho TDAH. Dá teus pulos, gata. Ou gato. Dá teus pulos e resolve. Cria ferramentas que te auxiliem, né, dentro das suas limitações. Ninguém está dizendo que você tem que superar os seus limites constantemente, que ninguém é robô. Isso aí é conversa fiada. Mas você precisa entender que resultados exigem sacrifícios. Resultados exigem sacrifícios. E esse é outro consenso entre os autores com quem eu já conversei. Se você não buscar o seu resultado, você não vai alcançá-lo. E no meio do caminho, a trajetória, né, dessa busca, ela exige muitos sacrifícios que para algumas pessoas vão parecer mais pesados e para outros mais leves. Mas, incontestavelmente, todo mundo sacrifica algo. A gente está caminhando para 53 minutos, passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu tinha tantas outras perguntas para fazer. Eu acho que a gente vai precisar de uma parte 2. Tô achando. Acho que mais segredos das telas. Mas eu queria fazer mais uma pergunta, né? Que é: a gente falou muito sobre a construção de carreira de maneira geral, mas quando a gente pensa quando eu, pelo menos, penso em escritores que podem estar potencialmente interessados nessa série, eu penso em 2 públicos diferentes. O primeiro deles é o autor que está começando agora e vai começar a construir o seu processo com base em algumas das coisas que a gente está dizendo aqui, vai pegar uma dica de uma dica de outra e vai construir o próprio processo. Mas eu também penso no escritor que já está na estrada há algum tempo e sente que não está funcionando, né? Que está caminhando e não está chegando em lugar nenhum e, portanto, quer fazer mudanças no seu processo de escrita, no seu processo de publicação, está buscando entender ali o que está errado, o que está
no caminho, né? Qual é o obstáculo entre ele e o best-seller? E aí, para esses autores especificamente, o que vocês teriam a dizer? Porque a gente falou de sucesso, mas uma carreira não é feita só de sucessos. A gente só alcança sucesso porque a gente passa pelos fracassos, começa a tentar entender onde foi que eu errei, como é que eu posso melhorar. Então, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente agora sobre isso. Como vocês lidam com resultados abaixo das suas expectativas? Não necessariamente fracassos absolutos ou flops, mas se vocês tiveram fracassos absolutos e flops, contem pra gente também, porque a gente quer saber se sentir melhor, saber que a gente não tá sozinha. Porque se a Aline e a Olivia têm flops, eu vou eu não vou conseguir essa, sabe? As maiores tiveram flops, todo mundo flop, então. Contem pra gente como é que vocês passam por isso e como vocês conseguem. Se conseguem, se não conseguem, também contem, porque, de novo, a gente vai sentir que não está sozinha. Transformar isso necessariamente em algo positivo, né? Conseguem? Eu paro e penso, não, eu consigo extrair coisas boas, ou às vezes não, eu só sento lá, choro, respiro fundo, sofro aquela dor, sofro aquela perda e depois eu passo para o outro. Contem pra gente como é que é essa experiência. Agora a Olivia pode começar. Então, claro que eu já tive flops, inclusive, logo depois desse grande sucesso, eu falei, então eu posso escrever qualquer coisa que todo mundo vai ler. Eu sou a maior então, né? Eu sou maior, eu tenho 500 mil de visualizações no Wattpad. Aí eu fui escrever um livro de máfia mesmo. E aí foi um flop, assim, foi um flop, porque em comparação ao anterior, ninguém me queria lendo máfia. Inclusive, hoje em dia eu falo que tem 3 leitoras da série de máfia, e aí sempre aparece mais. No total, eu já contei 7. Então a gente caminha para o best-seller sempre. Mas eu acho que eu fui aprendendo com o tempo, primeiro de tudo, a não abandonar o livro. Uma semana ruim não quer dizer um lançamento ruim. Não abandone o livro. Ele não ranqueou do jeito que eu esperava. Não abandone o livro. Então, você vai trabalhar para chegar onde você quer chegar. Trabalhou, não deu certo? Bora pro próximo, então. Hoje eu trabalho com 3 cenários. Eu balizo o meu trabalho a partir de 3 cenários. Um cenário ótimo, um cenário maravilhoso, perfeito, que é o cenário que eu peguei o top 1, que em uma semana eu já consegui todos os meus investimentos de volta, que eu arrasei, que está sendo um sucesso. Um cenário bom, que é um cenário ali mediano, do que eu vejo, né? É um livro que se pagou, é um livro que repercutiu na minha rede, e um cenário ruim. É um livro que não vai se pagar, é um livro que não repercutiu, que a minha plataforma, as minhas leitoras não curtiram. E eu acho que é importante a gente estabelecer cenários e estabelecer o que a gente vai fazer diante de cada um desses. Diante do flop, assim, mais vergonhoso da sua carreira, o que você vai fazer? Você tem que fazer alguma coisa. E geralmente essa coisa não é abandonar um livro, porque demora para você escrever um próximo. Sim. Eu tinha um pouco teve um ano assim que não foi um ano tão bom. Eu fiz escolhas erradas em termos de catálogo, assim, eu escolhi os livros errados para contar, assim, de forma seguida. Porque eu tinha em mente que aquele ano eu ia escrever só o que eu queria. E só o que eu queria não era exatamente a coisa mais comercial. E eu não. Porque a gente tem que ter uma maldade de intercalar também. Eu tenho uma história muito comercial, eu tenho uma história que não é tão comercial, e eu tenho uma história intercalando, assim, para você conseguir até fazer uma reserva de dinheiro, caso o livro não se pague. E eu não fiz isso. Eu escrevi 2 histórias, assim, muito diferentes do que eu estava acostumada a escrever. E aí, elas meio que floparam, assim. E aí, o que eu tive que fazer foi correr atrás e tentar chegar num novo público, ver o que eu conseguia fazer. Um deles, eles não virou, o livro realmente ficou ali empacado, não deu certo. Tive que seguir para o próximo. E aí eu aprendi a nivelar, assim, as minhas expectativas, porque às vezes eu acho que a dor é muito mais pessoal, assim, do que profissional, sabe? Claro que não recuperar o dinheiro de um livro que você investiu é foda, você vai ter que fazer outro, é um dinheiro que não volta, é muito difícil mesmo. Mas às vezes a gente tem uma dor emocional, assim, de, poxa, de tentar se medir pela régua dos outros. O meu livro tá indo tão mal, mas o livro da fulana tá indo tão bem. Mas acho que o foco seria, foque no seu trabalho, na sua carreira. Esse livro não deu certo, o que eu posso fazer para ele dar certo? Eu posso mexer muito no TikTok, eu posso procurar publicidades melhores, eu posso mudar o tráfego, eu posso fazer isso. Talvez dê certo. E procure com que dê certo. Mas não dando, não tenha medo de seguir para o próximo. Mas primeiro faça tudo que você pôde fazer para recuperar esse lançamento. Não deu? Segue para o próximo e segue de coração aberto, assim, para a próxima oportunidade, assim. Não pensa que um livro que não vai tão bem não define a sua carreira.
e não se balize pela régua dos outros. E nem pelo lugar que o outro já tá. Às vezes a gente olha para o nosso flop lá no começo da carreira e pensa, nossa, mas a fulana escreveu tal coisa e tá lá em cima e eu tô cá embaixo. A fulana está em outro momento, a fulana tem outro dinheiro para investir, a fulana tem um outro tipo de forma de trabalhar. Acho que a gente precisa, o autor às vezes precisa se autocentrar mais, colocar mais o foco na sua própria carreira, no que dá para fazer assim, materialmente, o que eu posso fazer com esse livro. Acho que seria meu grande ensinamento aí. E Pode Chorar, teve um livro que foi mal, e aí todo dia eu anotava. No dia 1, o livro foi um flop, chorei. Dia 2, chorei de novo, o livro desceu no ranking. Dia 3, meu Deus, não tô aguentando mais esse livro. E aí depois eu volto e rio, tipo, nossa, né? Realmente o livro flopou, não foi como eu esperava, mas o próximo foi melhor, o próximo deu conta. Acho que a gente não tenha medo do fracasso, assim, porque o fracasso ele é a consequência de tentar. Só tem duas opções, ou vai fracassar ou vai dar certo. E às vezes fracassa, e o dia nasce no dia seguinte, não precisa ter medo do fracasso. Não, concordo muito com a Olivia. Acho que é muito disso. Não deu certo, acabou. Sim. Ali a minha carreira acabou, eu desisto, eu não aguento mais. Eu sempre fui muito assim, porque como eu sou há 10 anos quase, então assim, lá no começo era, né, uma brincadeira, vamos pagar, o meu caso era 2,50 o RU. Então assim, era focado nisso. E aí, mas chegou numa época que eu comecei a falar, cara, esse livro tinha tudo para ir muito bem, porque eu já começava a ver as pessoas, eu ficava já me comparando, eu falava, nossa, tinha tudo para dar muito certo, ser um top alto, meu Deus e tal. Isso bem lá no comecinho. E não ia. Simplesmente não ia. Não chegava nem perto, às vezes, do top 100. Ou entrava e saía muito rápido. E eu ficava, sabe, aquela agonia do tipo, eu vou largar a mão, eu vou descer. Só que eu sou uma pessoa que eu falo isso e sei lá, passa 2 horas, eu estou sentada escrevendo, eu estou sentada já pensando em outra coisa. Naquela época era muito disso. Troca o disco, vamos. E ficava. Porque, enfim, tinha faculdade e tudo mais. Então, demorou muito para virar a chave do tipo, nossa, o que eu lançar vai dar certo, mas sempre vai dar certo? Do jeito que eu espero? Não vai. Eu tinha já essa consciência, quando eu peguei o primeiro top 1, eu já tinha consciência assim, não vai ser todo livro que vai ser isso. Porque às vezes a gente tem essa ilusão, né? Pegou o top 1, pronto, estou estabelecida. Agora eu vou pra cima, galera. Agora acabou pra todo mundo. Sou eu. Sou eu brilhando, entendeu? Vocês que lutem. Sim. Não, eu juro. Muita gente já ouviu essa ideia, né? Que depois a pessoa acaba até se frustrando. Mas é muito natural, gente, porque a própria Amazon muda. Os autores têm sempre gente nova chegando. Gente nova já chegando, construindo carreira. Ou já tinha carreira em outras plataformas. A gente não sabe. Sim. Por trás, os bastidores. O que a pessoa tá fazendo, o que ela tá investindo, com quem ela conhece, quem ela já é amiga, já tem uma noção do processo. E se ela simplesmente deu sorte, aquela grande aspas para sorte, e o trabalho dela simplesmente explodiu e tá tudo bem. Eu ficava sempre nessa. Por que eu tenho que ir de pouquinho em pouquinho e as pessoas... Tem gente já que entrou e... aí você fica assim, será que a pessoa chegou lá e foi isso? Mas e se foi também, vai fazer o quê? Né? É a história de cada um. Então, eu penso muito... Eu vejo, às vezes, a gente tem lá um bate-papo muito grande com muitas autoras, eu vejo algumas pessoas comentando, como pessoas se sentindo, dividindo muito sobre a vida, e eu vejo muito esse papo do tipo, que tá muito difícil e que tá muito complicado, tudo atualiza, e infelizmente bem-vindo ao mundo da Amazon, do independente, que, gente, desde 2016, ela mudou tanto, ela mudou absolutamente tudo. Não tinha isso de TikTok, não tinha isso de Instagram, não tinha isso de... Ilustração, principalmente, é uma coisa que para mim até hoje é muito assustadora a forma como funciona, porque não existia, era outro jeito de divulgar. E eu penso muito sobre flop, assim, porque, por exemplo, eu lanço séries muito grandes. Então, eu tenho aquela visão, assim, que nem todo livro de uma série vai performar super bem. E eu tinha até essa série que eu lancei de 9 livros, eu até falo assim, não, os 3 primeiros eles arrasam, eu fico entre os 3 do meio. Não sei se vai. E aí eu fiquei assim, cara, será que eu vou lançar esses 3 últimos? Porque eu tô vendo que o pessoal às vezes não tá me interessado. Mas o bendito público, ele quer às vezes os 3 últimos livros que você tem para escrever. Então, assim, esse que eu vou lançar, por exemplo, agora na terça-feira, ele é o último da série. Ele não era nem para existir, esse livro. Só que, assim, o processo vai acontecendo... E aí o pessoal, tipo assim, eles querem muito. Aí o último foi super bem, performou super bem. E antes desse não tinha sido tanto.
Assim, não que seja ruim, mas você fala assim, cara, poderia ter sido muito melhor pela minha própria expectativa do que eu coloquei sobre ele. Mas aí, e se eu não tivesse escrito ao outro agora por causa disso? Se você colocar aquela meta, tipo, eu preciso fazer X e eu preciso ter tal ranking, né? Que tem muito disso, eu preciso chegar em tal ranking para continuar. Aí, às vezes você nunca vai chegar naquilo que realmente é seu, que é, às vezes, um sucesso que você não esperava, às vezes é aquele, igual a Olivia falou, né? Do livro que tá, nossa, ele simplesmente já se pagou, eu lancei e ele tá explodindo, e isso. Mas tem outros que não vão ser assim, e tá tudo bem. Claro, igual falou, dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer investir e perder dinheiro. E falando de alguém que escreve muitos livros, e né, todo mês praticamente lança, é um processo mais complicado, né? Assim, você tem que se dividir, e você ao mesmo tempo tem que continuar divulgando um livro e começar o outro, e ao mesmo tempo vai rodando. Por isso eu faço séries, para ajudar muito nisso, porque um puxa o outro, e vice-versa. Só que é complicado. Então eu falo assim, são riscos, a gente assume muitos riscos. Eu sei onde às vezes eu sento e falo assim, onde eu errei, e tô lá chorando, assim, onde eu errei, eu fiz tudo certo. Aí eu falo assim, aí eu paro, calma, aí eu vou ver. Alguma coisa eu fiz de errado. Às vezes pode não ser que se você fez algo errado, simplesmente não funcionou. Não funcionou. Teve virais no TikTok meu que não converteram nada. Eu fiquei assim, com uma raiva, porque eu falei, por que o senhor não converteu esse livro? Não Teve é uma época que eu postava possível. hot, e aí tá lá, 100 mil visualizações, e eu olhava o ranking, cadê eu? Aí os comentários era tudo, nossa, vou mandar pro meu namorado. Às vezes acontece, a gente vai parar nos lugares estranhos. A gente vai parar num limbo ali que a gente não sabe. E a gente não tem controle sobre tudo. Então, eu acho muito importante, assim, na minha dica, você não tá no controle de tudo. Você nunca vai estar. E muitas vezes persistir é a palavra. Você não é o verbo, enfim, como vocês queiram definir, né? Mas assim, é o jeito que você vai encontrar de fazer isso acontecer, porque assim, se você olhar para dependendo da carreira da pessoa, se ela explodiu de primeira, se ela construiu, de algum lugar veio essa persistência, porque para ela continuar é porque ela está persistindo. Temos autoras de, nossa, quantos anos aí no mercado. E elas estão ali porque elas persistem, independente da forma que elas publicam, independente de como elas se comunicam. Então, aquela coisa, dá os seus 5 minutos, assim, ou 5 horas de ficar triste, de odiar o mundo, odiar tudo, e que tá tudo certo, a gente tem que colocar para fora. Mas eu acho muito importante também você falar, não, eu vou agora sentar, respirar fundo, fazer, igual a Olivia falou, tudo que eu puder para esse livro. E se não der resultado, tudo bem, e vai ter o próximo livro. As minhas ideias não morreram junto com uma ideia de um flop. A carreira não acabou. A carreira não acabou. Entendeu? Você está construindo a sua carreira. Acho que sempre você vai estar construindo. Não tem um ponto final, assim, né? A ser que você aconteça alguma coisa, enfim. Mas, assim, que seja... que a gente não tenha realmente daí, né, como resolver. Mas, assim, você não pode ir lá com um ponto final, sabe? É só uma vírgula. Simplesmente, põe uma vírgula ali e continua. Para mim, é o ponto principal. Sempre vai ser persistir, persistir, persistir. Amém. Mais um segredo aqui que eu estou anotando com a minha chave do sucesso. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu sempre falo que o mal de muitos escritores que querem viver da escrita é não entender a ideia da escrita como uma profissão. Porque, veja bem, o advogado, ele tem a especialização dele, né? Família, criminal, trabalho, que seja, mas ele não escolhe os casos, ele trabalha com o que tem. Né? O arquiteto, ele tem a especialização dele, mas ele projeta para todo mundo. O médico atende qualquer paciente, mas o escritor, ele tem uma visão romântica de que ele só tem que escrever o que ele quer. E é o segundo episódio da nossa série. Vocês não são a terceira e a quarta convidadas. E entre as 4, a gente tem exemplos de carreiras completamente diferentes, tanto em tempo, quanto em começo, quanto em forma de gestão. Mas foi consenso entre as 4 o fato de que o livro é um produto. Eu preciso entender isso desde o momento em que eu começo a escrever e eu preciso vender o meu produto desde o momento em que eu decido lançá-lo, desde muito antes de realmente colocar na Amazon, publicar e tá aqui o link. E o que eu tiro disso, né? Enquanto autora, eu tiro que
eu preciso fazer o meu trabalho. E isso quer dizer que, antes de fazer o meu trabalho, eu preciso entender que escrever é um trabalho. Eu acho que esse é o segredo menos secreto do mundo, mas ainda assim é um que vai ser recorrente nessa série e que é muito valioso. Trabalho dá trabalho, gente. Trabalho não é fácil, mas é recompensador. Seja a recompensa você estar feliz por fazer algo que você gosta e não ter que aturar um chefe chato ter no seu ouvido, seja a recompensa você conseguir pagar todos os seus boletos sem precisar escolher qual, ou ter dinheiro no final da conta quando o próximo salário cair, ou seja a sua recompensa meramente pessoal, de tipo, meu Deus, as pessoas estão lendo o meu livro, que também é importante. Por isso que eu acho que é tão importante você definir um objetivo para o seu sucesso. O que é sucesso para você? E é esse objetivo que você vai perseguir. Mas, independente de qual seja, entenda que trabalhar dá trabalho, a escrita como trabalho vai dar trabalho, porém, ela vai ser recompensadora em muitos níveis e camadas. Eu quero agradecer imensamente as duas convidadas por terem compartilhado tantas experiências maravilhosas assim, e preciosas para a gente, terem realmente aberto seus segredos para nós. Eu achei extremamente enriquecedor, fiquei muito feliz com esse papo. Achei que passou muito rápido. Não, passou muito. Demais! Né? Então, com certeza, a gente vai ter a parte 2 em algum momento. Vamos ter vocês duas de volta ao quadro, talvez em outras combinações, para a gente falar de outras coisas. Quero que vocês falem para a gente, por favor, redes sociais, qual o livro que vocês estão aí. A Olivia teve lançamento essa semana, a Aline tem na próxima, então já deixem os nomes, façam o jabá de vocês, por favor, convençam as meninas a lerem antes de pedirem para a gente encerrar nosso episódio. E aí, começa eu só tenho... Vai, Aline. Eu só tenho a agradecer a Lola pelo convite. Estou muito feliz. Até fui perguntar para ela ontem, Lola, quem que vai estar no bate-papo assim, só para me preparar psicologicamente, porque eu já sabia que ia ser alguém que eu admiro, eu tinha certeza. Aí ela falou, Olivia, eu falei, quê? Aí eu fiquei, travei. Aí eu falei assim, você quer acabar comigo, você quer... Mas eu fiquei muito feliz que encontrei uma irmã gêmea simplesmente aqui. Vida, entendeu? A gente então tá tudo assim, ó, estamos alinhada. Achei maravilhoso, muito obrigada, foi um prazer. E para você que está vendo isso aí, vamos ler o meu livro terça-feira, gente. Maravilhoso. De máfia, com mocinha brasileira. Então, assim, vamos embora. A filha abandonada pelo mafioso grego, aquele clichêzão, mas assim, com aquele toque bem meio com fantasia. Vocês sabem que tem no meu livro, se não souber, vai descobrir. E espero que vocês consigam ver isso lá no meu Instagram, Aline Pádua, e em todas as redes sociais também é assim. Então, muito obrigada. Espero todo mundo lendo o livro terça-feira. Já dando o recado. E obrigada, Lola. Obrigada, Olivia. Foi muito bom. Nossa, passou voando. Então, eu estou muito feliz mesmo. Obrigada. Eu sou Olivia Viplais em todas as redes sociais. Meu último lançamento foi Como Salvar um Mafioso. É uma comédia romântica com um mafioso que vai contar a história de uma mocinha que é motorista de Uber. E entra um dia um mafioso ferido no carro dela e fala, dirige. E a história é o puro suco do caos. Me siga em todas as redes sociais para saber quais são os meus próximos lançamentos. E uma honra estar aqui, assim, inenarrável. Estou muito feliz de participar dessa conversa. Sou fã demais da Lola, da Aline. Quando a Lola falou Aline Pádua, eu já seco, assim, tipo, e o que eu estou fazendo lá? Mas, assim, muito bom, muito obrigada. E para quem está ouvindo aí, persista, continue escrevendo. O livro só vai sair se você escrever. Gente, muito obrigada, Aline e Olivia, e muito obrigada a você, espectadora, /ouvinte, /leitora, /autora, que ficou aqui com a gente durante todo esse papo. Eu espero que tudo que foi compartilhado seja muito útil para você e que você consiga aprender coisas que vão fazer sua carreira seguir em frente. Escrita, publicação e sucesso são processos, não são coisas que acontecem da noite para o dia. Então, confie no seu processo, persista no seu processo e vamos juntas rumo ao best-seller. Tchau, gente!